Já sei, soube hoje, se calhar só foi notícia hoje, não interessa, eu só vi hoje, que já circula aí o rumor daquele novo MMO, o da Amazon, peraí, como é que se chama? New World, notícia do momento, explode com as RTX 3090. Óbvio que dá polémica, porque hoje em dia tudo dá polémica, mas antes de entrarmos pela discussão de jogo explode placa sim ou não, pergunta do Atrat, 3090 para jogar isto? Ponto de interrogação. Esse é o rumor, não é? De algumas 3090 a irem com os porcos à custa daquele jogo. E eu sempre disse que não é suposto software danificar hardware. Claro que vai sempre haver uma cena ou outra bizarra, mas software por norma não danifica hardware. Mas pode haver problemas no hardware que se manifestam utilizando determinado software. E eu também estou a dizer desde o início que o lançamento das RTX, principalmente as mais fortes, cheira a esturro na medida em que aquilo parece que vem tudo tão espremido até ao tutano que eu não sei não. Aquelas temperaturas da memória é o que é, que eu sou aquele gajo que diz afirmações eu não posso fazer e o futuro a mim não me pertence de certeza. Mas que eu desconfio que não é saudável a longo prazo aquelas memórias que estás a jogar, elas estão a mais de 100 graus, não parece saudável. Isso pode-se traduzir em uma degradação mais acelerada do chip e daqui a 2, 3, 4 anos vamos começar a vê-las a cair que nem tordos. É uma suspeita minha, não é uma afirmação, mas eu sou aquele gajo que tem essa suspeita. Inclusivamente eu disse isso também um bocado em relação aos processadores, que na competição Intel AMD, e uma pessoa vê os turbos da AMD automáticos, que têm voltagens assim um bocado suspeitas, aquilo tenta puxar até não dá mais automaticamente, eu não sei, pode ser só coisa da minha cabeça. E no caso da 3090, aquela porcaria consome energia que é uma coisa louca. E pode realmente haver ali algum problema, que aquilo vem tão no limite, que foi o primeiro caso a salientar mais um problema que já existe. Atenção que isto é tudo especulação minha. Aparentemente, aquilo, mal abres o jogo, aquilo dispara para 1 milhão de FPS, não é? Eletricamente, quando um jogo está a 1 milhão de FPS, 1 milhão é uma forma de expressão. Eletricamente a coisa acontece de forma diferente. Quem tem uma placa gráfica, cada vez acontece menos, mas ainda acontece. Quem tem uma placa gráfica que tem coil whine, para quem não souber, coil whine é quando tu estás a jogar um jogo e ouves um rato a chiar na placa gráfica, é coil whine. É tipo eu, quando estou enervado. É assim, o coil whine, de certa forma, ele existe sempre, só que em situações ideais tu não consegues ouvir, porque é tão baixo, não é? Mas tu podes ter uma situação onde a placa gráfica está no mesmo jogo. Espera aí, vamos começar do início. Estás a jogar um jogo 4K no Ultra. Isto é suposto ser um U, vocês é que são analfabetos. Isto é um U. Estás a jogar 4K no Ultra. A placa gráfica está a 70 graus. Ok? O clock está a 1950, vamos supor. E ela está a consumir 250 watts. E coil whine, nem pelo. E tu pegas no mesmo jogo, é importante ser o mesmo software, porque diferentes jogos, diferente software vão stressar o hardware de formas diferentes, ok? Mas sem entrar por aí. No mesmo jogo, tu a seguir pões a 1080p no low. E felizmente naquele jogo não vai dar a gargalo, não é? E portanto, aqui a gráfica está a trabalhar a 99%, ok? Isto é um 99, vocês é que são analfabetos outra vez. Aqui ela não dá gargalo com o processador, ela continua a trabalhar a 99%, ela continua a 70 graus, ok? Ela continua a 1950 MHz e continua a consumir 250 watts, ok? Só que aqui ela está a 60 FPS, aqui está a 250, pronto. Duas situações onde o software é o mesmo, o jogo é o mesmo, todos os parâmetros são iguais, mesma utilização, mesma temperatura, mesma frequência, mesmos watts.
Mas numa placa gráfica onde tu ouças o Coil One, o que é que vai acontecer? Aqui quase não ouves nada. Aqui tu vais ouvir 2 ratos a acasalar. A única coisa que mudou é os FPS. Isso nota-se muito. Quem gosta de fazer benchmark e testes, certamente que utiliza, entre muitas outras coisas, o Valley Benchmark. E quando tu abres o Valley Benchmark com o FPS destravado, se for uma placa gráfica minimamente forte hoje em dia, quando aparece aquele ecrã fixo, não é? Aquela imagem fixa, antes de entrar mesmo no benchmark, aquela porcaria vai para centenas de FPS. Se tu tiveres uma placa que faz Coil One, nessa imagem, ela vai chiar por todos os lados. Depois entra no benchmark, os FPS caem, está mais coisa. Está mais tranquilo. Isto que está aqui a acontecer, ou melhor, isto que acontece por natureza, pode ou não ser o que aconteceu de uma forma mais intensiva no caso deste jogo, com uma 3090, que ela vai para 1 milhão de FPS. Alguma coisa acontece de forma diferente e eletricamente, apesar de todos os parâmetros serem os mesmos, e estar a trazer ao de cima um problema que já lá estava, em termos de hardware. Porque eu, não sendo engenheiro, sempre me disseram que em qualquer engenharia se trabalha com uma coisa chamada margens e salvaguardas, proteções. Ok, isto não é suposto passar daqui, portanto vamos criar um bloqueio abaixo e vamos criar uma série de proteções para que mesmo que a primeira medida falhe, exista alguma coisa que corta a seguir. E nunca atingir aquele pico máximo, que esse mesmo pico máximo também já tem alguma margem de tolerância, não é? Será que não estamos, por causa desta competição, que a AMD voltou a trazer às placas gráficas, a Nvidia não pôs simplesmente pé a fundo? E este não é apenas mais um caso, que já não é o primeiro, que envolve coisas bizarras com RTX. E os componentes na parte de trás da GPU que pode estar a causar. Eu sou daqueles gajos que diz que quando há fumo, há fogo. Isto acontece com a 3090 porque ela consome 1 milhão de watts, a temperatura vai para 1 milhão de graus, nunca se sabe que fonte é que a pessoa está a usar, se quer só mais uma gotinha, não é? E que está a 1 milhão de FPS, é aquela porcaria. Portanto, custa mais. Agora, também é verdade que, naturalmente, se existe a menor. Cada um tem que fazer a sua parte. Se existe a menor probabilidade de o menu do jogo a 1 milhão de FPS poder eventualmente criar algum defeito, não custa muito meter um bloqueio. Há muitos jogos que têm limitador de FPS nativamente, por exemplo, no menu. Isso é uma prática mais ou menos comum, não é? Mas também é verdade que é jogar o joguinho em beta, pré-alfa, pré-lançamento, reserva exclusiva, versão de testes para os primeiros desenvolvedores, mas tu já tens, até te sente... É assim, não tens calma, tens pressa. O primeiro a experimentar é o primeiro a foder-se. Sempre foi assim em hardware e software. Agora, é um caso muito grave. Estamos a falar da placa gráfica mais cara do mercado. Quer dizer, nesta altura já não sei o que é mais caro, não é? Mas supostamente difícil de encontrar, ainda que esteja melhor, continua a ser Deus me livre. E de quem é a culpa? Eles ganham 10, elas fode 20, de quem é a culpa? Como diz a outra. De quem é a culpa eu não sei. Sei quem é que se fode no fim. Agora, isto não é a primeira vez que se ouve falar de jogo que dá cabo de hardware. Muitas vezes por sensacionalismo estúpido, mas é o que há para hoje, não é? Eu lembro-me de um Assassin's Creed, que eu não sei qual era, mas era um dos últimos 3, acho eu, onde havia aí a notícia estúpida e ridícula. Quem escreveu aquilo ou é burro ou é mal intencionado, que é no Assassin's Creed não sei o que, pode queimar a CPU. O que é que acontecia? Era um jogo muito exigente em termos de processador, que é mais ou menos típico em jogos de mundo aberto. Quando tu juntas o fator Ubisoft, fica um bocadinho mais pesado ainda. Se não for suficiente, o de novo tranca com chave de ouro, não é? Mas pronto, era um jogo pesado para CPU. O que é que acontecia simplesmente? Havia pessoas que tinham um processador, seja o qual for, mas, por exemplo, um quad-core, um i7,
e tinham má refrigeração, estava o PC sujo, a motherboard tinha uma VRM do Deus me livre, tudo o que não deve acontecer estava a acontecer, e aquele se calhar foi o primeiro jogo para muitas pessoas que pôs o CPU a 100%. E trouxe ao de cima um problema, que é um problema de escolha de componentes, combinação de componentes, ou falta de manutenção. Mas isso pode acontecer com qualquer coisa. Se tu tiveres uma péssima fonte com um ripple gigante, tiveres má dissipação na caixa e no dissipador, uma VRM que nem é suposto aguentar com aquilo, juntas tudo, metes a 100%, alguma coisa errada vai acontecer. Nem que o PC desligue em sobrecarga, não é? Pá, não deixas ter um desgaste muito mais acelerado das coisas. Eu não acredito que o jogo estrague a 3090. Ainda que, naturalmente, vamos começar a pôr um bloqueiozinho para a coisa no menu não dizer lá 850 FPS ou 1300 FPS. Porque ninguém precisa do menu a 1300 FPS. Não venho com a história do menu competitivo, que é para ver quem carrega primeiro no botão opções. Mas o hardware, se estiver feito como deve ser, com todas as medidas, que me responda um engenheiro e me diga que se tudo estiver a funcionar bem, sim, o menu pode estragar um hardware. Ou que um jogo a partir de X FPS pode estragar um hardware. O jogo pode estragar o hardware, ou o hardware vem feito de uma forma em que estão a rezar para que a pessoa nunca utilize daquela forma. Ou não foi devidamente testado porque vem de origem no Redline. E o velho conceito de margens foi posto de lado em nome de nós temos de estar no número 1 no benchmark. Porque também, verdade seja dita, a gamer está a ficar um bocado... Está a ficar um bocadinho tapadinho dos olhos. Não, porque aquele é melhor para jogos. Tu vais lá ver e este tem 382 FPS em vez de 363. Eu vou comprar aquele porque é melhor. Só custa 680 euros a mais que o outro. Parece-me bem, eu quero. E se não houver em stock eu ainda vou chorar.